Fala galera, tudo bem? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do Professor de Estágio. Nessa aula a gente vai falar um pouco sobre formatação condicional, tá? O que é isso e para que serve? A formatação condicional, desculpa, ela é um recurso bastante útil para você sinalizar valores e facilitar o entendimento e compreensão desses valores. Tá? Eu deixei uma tabela montadinha aqui já para a gente ter um primeiro contato com a formatação condicional. Lógico que a aparência dela tá um negócio meio estranho, mas ela serve justamente para despertar nossa atenção. Quando formos executar a formatação condicional, a gente coloca um sistema de cores mais adequados, tá? Nesse exato momento era só para fazer uma sinalização. Nessa tabela que a gente vai trabalhar hoje, o que eu estou entendendo e trabalhando com vendas e análise de cada um dos meses desses vendedores. Então eu tenho meus vendedores e as vendas respectivas deles em janeiro, fevereiro e março. Preciso calcular um total e estabelecer uma média de vendas mensal. Com base nessa média de vendas, eu vou definir a formatação condicional, ou seja, o conjunto de aspectos visuais referentes e com base nos valores que forem exibidos, tá? Para a gente trabalhar esse conceito, eu tenho aqui uma nova tabelinha já montada, tá? E aí eu vou preencher com algumas fórmulas para a gente aplicar a formatação condicional. Primeira fórmula que eu vou precisar é uma fórmula de soma para que eu consiga achar o total de vendas entre os meses de janeiro, fevereiro e março. Como que eu vou fazer isso? Sinal de igual, soma, e aí seleciono os valores de janeiro a março para somá-los, tá? Encontrei o valor, clico duas vezes aqui na guia de preenchimento para que ele faça automaticamente a extensão de todos os valores até a última linha que eu tiver. Feito e realizado. Da mesma forma eu vou fazer aqui onde eu estou pedindo a média de vendas mensais desses vendedores. Então, sinal de igual média. Pego aqui janeiro, fevereiro e março e média calculada. Da mesma forma, para não ficar fazendo várias vezes a mesma função, clica duas vezes e ele preenche até a última linha com o valor. O que eu quero fazer a partir de agora e o que eu preciso fazer, para a gente deixar bem claro o nosso conceito. Eu tenho alguns valores definidos na média e esses valores eu preciso olhar com um certo nível de detalhe para achar quem vendeu mais, quem vendeu menos, quem está ali num ponto intermediário. Como a minha tabela é pequena, eu não tenho dificuldade para fazer isso, mas a gente sempre pensa que nosso nível de trabalho às vezes aumenta e você não está trabalhando com uma tabela pequena, você pode trabalhar com uma tabela maior. E aí para você identificar certos valores numa tabela maior vai ficar um pouco mais difícil, tá? Então para isso também tem a formatação condicional, ela vai chamar a atenção para alguns pontos que você definir. Condicional são valores que a gente vai definir, tá? Em certas situações. Da mesma forma que a gente trabalhou com a função se alguns vídeos atrás, a gente vai ter uma abordagem semelhante aqui. Eu vou dar um critério e o Excel vai entender esse critério, se o valor corresponde a esse critério ou não, tá? Então vou fazer a primeira seleção, eu preciso ter selecionado o elemento que eu quero formatar. E venho aqui na página inicial, já tem a formatação condicional. Ele vai te oferecer algumas possibilidades de formatação. Eu posso ter aqui a primeira, realçar regras das células. Célula maior que, é menor do que, está entre, igual, ou posso pegar apenas um texto específico. Então você tem lá uma tabela com N palavras, eu quero que a formatação da palavra X seja definida. Então você tem essa opção. Eu posso pegar simplesmente os primeiros, os últimos, ou definir um percentual dos primeiros ou últimos. Eu posso pintar a minha célula com base nos valores. O valor maior estará preenchido, o valor menor terá aí um desconto no preenchimento. Deixa eu pegar aqui uma formataçãozinha verde degradê e fazer uma análise. Então, se eu tenho uma tabela grande e preciso achar os maiores valores,
eles estão totalmente preenchidos. Os menores valores têm uma área de preenchimento menor, tá? Então a formatação condicional é uma análise do que você está apontando para ela e ela vai definir aí alguns critérios visuais. É importante sempre selecionar a sua formatação condicional e entender que uma formatação condicional ela se sobrepõe à outra. Então eu acabei de fazer uma escolha de formatação. Se eu vir e selecionar uma nova regra, uma nova formatação, ele faz por cima. Então toma bastante cuidado com as seleções e as escolhas que você vai fazer para que elas não se sobreponham e confundam totalmente a sua interpretação, tá? Então vou voltar aqui em formatação. Aqui embaixo eu tenho a opção de nova regra, limpar regras ou gerenciá-las. Eu vou na opção limpar regras e quero tirar todas as regras que nós acabamos de criar, tá? Selecionei novamente formatação condicional. Vou selecionar somente a escala de cor, certo? Verde, amarelo e vermelho aí numa escala que ele entendeu como maior valor e menor valor. Eu posso ajustar isso, basta que você volte lá no menu e selecione a opção de gerenciamento de regras. Todas as regras disponíveis estarão aqui. Você ainda pode obter elas da seleção atual, da planilha que você está fazendo, preenchendo atualmente, ou todas as regras que você já tiver na sua pasta de trabalho, todas as planilhas dentro desse mesmo arquivo, tá? Então, como a gente está trabalhando com a seleção atual, vou deixar ele selecionado e a regra que a gente acabou de aplicar está aqui. Posso vir em editar e aí ele vai me dar um outro conjunto de informações que basta você ler, que vai ficar bem fácil entender do que se trata, tá? Então ele está falando assim, ó, aqui embaixo. Estilo de formatação: tricolor, ele está pegando 3 cores, vermelho, amarelo e verde, e está definindo aqui ó, o valor mínimo mais baixo, porcentagem, 50% para amarelo, então ele vai analisar o menor valor, o valor mais alto, e o ponto médio vai ser 50% entre esses dois. Ele está marcado como porcentagem, e eu deixei valor mais baixo. Então o Excel ele olha qual é o menor número da minha seleção e define como mínimo, vai no valor máximo, define ele como maior valor e com base nisso ele estabelece o ponto amarelo que seria 50%. Você também pode clicar e colocar um número. Qual que seria o menor valor? Ah, vamos supor que eu tenho aqui só 15 mil de vendas. Ao invés de eu deixar o Excel escolher, entender e analisar o menor valor, eu estou falando para ele, Excel, o menor valor é 15 mil. Com base nos 15 mil, você aplica a formatação condicional. Da mesma forma, com base no maior valor, eu posso definir aqui qual que seria o maior valor para ele considerar como verde, tá? Então coloquei aqui 500 mil, 123, 123. Deixei aqui 500 mil. Se eu der um OK, olha, eu estou falando que o amarelo vai ser 50% entre 15 mil e 500 mil. Se eu der um OK, o que ele fez? Todos amarelo, exceto esses que já estão tendendo para a cor vermelha. Por quê? Porque para ser verde teria que chegar a 500 mil e nenhum deles está sequer perto de 500 mil, mas eles estão próximos a 15, tá? Então o Excel ele faz essa análise. Eu posso deixar com que ele faça automaticamente ou eu posso definir isso manualmente, beleza? Então seria essa a ideia. Deixa eu editar aqui novamente, vou deixar que ele gerencie e entenda o maior número e o menor número da minha escala. Dei um OK, e aí ele volta para aquele critério inicial onde ele analisa o maior e o menor. Formatação condicional, gente, não é difícil, não é complexo, ele é bastante simples, tá? Deixa eu tirar essa regra daqui, voltar ele aqui para o tudo branco. Vou colocar uma escala de cores, colocar um azulzinho aqui, um amarelo, deixa azul, tá? Deixei um azul, foi aquele outro modelo.
A questão do visual depende muito do que você está trabalhando, o que você quer exibir. Então, tenha só bom senso na escolha das cores para que as cores elas sejam condizentes com o que você está querendo, a ideia que você quer transmitir. Tá? Mostramos as cores, vamos fazer só a mesma coisa em relação ao conjunto de ícones disponíveis. Então eu posso colocar ícones direcionais, formas geométricas, indicadores ou classificações como se fossem gráficos, beleza? Então, da mesma forma que você tinha a opção de gerenciar, você também consegue utilizar e explorar um pouco mais as regras aqui, tá? Então, deixa eu arrastar para a gente continuar com a visibilidade da média. Ele vai perguntar, né, o que você quer formatar, o que você quer, qual é o tipo de regra que você quer aplicar. Eu quero formatar todas as células com base nos seus respectivos valores, ou eu quero formatar apenas células que contenham. Para cada seleção que eu fizer, aqui embaixo a edição da regra ela também se altera. Então, se eu falar assim, eu quero formatar apenas células que contenham, ele muda o valor, tá? Ele muda a possibilidade de ajuste. Ou eu quero formatar apenas os primeiros e os últimos valores. Então ele vai adequando para você qual é o tipo de regra que você vai trabalhar. Vou pegar um exemplo fácil, básico já já. Então, formatar aqui todas as células com base nos seus respectivos valores. Ele vai falar para mim qual é o estilo de formatação. Da mesma forma que a gente tinha na tela inicial, na tela anterior, as escalas de cores, barras ou conjunto de ícones. Os ícones você também pode explorar aqui todas as possibilidades que estiverem instaladas no seu Excel, tá? Então vamos pegar aqui uma escala de cores, 4 ícones, eu vou ter 4 regras. Se eu pegar só 3 ícones, 3 regras. Então, deixa eu pegar esses 3 símbolos aqui, tá? E aí, como que vai ser a interpretação da aplicação desses símbolos? Gente, da mesma forma, eu vou trabalhar como porcentagem ou vou trabalhar como valores? Isso vai ser adequado ao tipo de planilha, ao tipo de exemplo que você está trabalhando, tá? Eu posso só te dar o exemplo e você faz a melhor aplicação possível disso. Então, quando que vai ser verde? Vamos supor, o meu vendedor, ele precisa ter uma média de vendas para eu considerar ele acima com desempenho superior. Ele precisa ter vendas superiores a, vamos colocar, 40 mil reais por mês. Esse vendedor eu vou considerá-lo como superior, 40 mil reais. Então eu posso definir um percentual para tentar achar, né, os 40 mil, ou eu posso simplesmente marcar um número e falar, olha, o valor é 40 mil. Vai ser verde, vai receber esse tiquezinho verde quando for maior ou igual. Caso você queira ajustar e gerenciar isso também, você pode, tá? Quando que ele vai ser amarelo? Quando for menor do que 40 mil e maior ou igual a... Vamos pegar número também. Quando ele estiver entre 40 mil, que é o caso acima, e... Vamos colocar aqui 35 mil, tá? Então ele vai ser verde quando for maior do que 40, quando estiver entre 40 e 35 mil, ele vai ser amarelinho. Quando for menor do que esse valor que a gente acabou de definir, ele atualizou aqui, automaticamente vai receber esse xizinho, significa que o meu vendedor está abaixo da média. Deixa eu dar um OK aqui, e ele automaticamente fez a aplicação daqueles símbolos que a gente definiu. Estão corretos? A minha leitura está correta? Sim, por quê? 53 mil é acima de 40, recebeu o tiquezinho. 40.833 também acima de 40. O 36 mil está entre 35 e 40. E esse pessoal aqui está abaixo de 35 mil. Tá? Então eu estou sobrepondo regras. Eu tenho duas regras aplicadas a essa mesma coluna. Tá? Caso você não queira as duas regras, você queira apenas uma delas sendo exibida, você pode ir, selecionar e simplesmente excluir a regra que você não quer
que esteja aparecendo. Beleza? Gente, depende bastante da versão do Excel que você está usando. Você pode ter mais ícones, menos ícones. Você pode ter o gerenciamento da regra de acordo com a base que você está trabalhando. O aspecto visual ele é bastante importante para facilitar. Eu acho que eu já frisei isso umas 2 ou 3 vezes, mas é realmente importante. O aspecto visual ele garante a facilidade da interpretação da informação. Então, se você conseguir trabalhar isso, entender e trabalhar isso, sua planilha ela vai ser mais fácil de ser compreendida e os valores mais fáceis de serem compreendidos também, tá? Então, falando sobre formatação condicional, é isso. Se você usou a função C para definir valores, para indicar valores e análises, agora você consegue utilizar uma formatação condicional para definir o aspecto visual da sua planilha. Beleza? Gente, eu gastei aí em torno de 10, 11 minutos falando sobre esse tema, mas você viu que você não vai gastar 1 minuto para aplicar, tá? Então espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, vai lá, curte, compartilha, participa aí do nosso canal e a gente se vê no nosso próximo vídeo, tá certo? Um abraço a todos, até mais, tchau, tchau.